Doutor Renato Zucco, doutor, vou começar explicando essa questão das prisões temporárias. Todas passam pelo aval da Justiça? Sim, são medidas policiais solicitadas pela autoridade policial, pelo doutor delegado de polícia, encampadas pelo Ministério Público e submetidas ao crivo judiciário. O judiciário autoriza ou não a prisão temporária, como autoriza ou não busca e apreensão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, fiscal, etc. São medidas policiais autorizadas ou não pela Justiça. Nessas investigações que estão correndo na cidade, envolvendo políticos, já foi negado algum tipo de prisão, algum tipo de medida pelo Poder Judiciário? Atualmente, nos inquéritos em andamento, não foi negada nenhuma medida, nenhuma prisão solicitada ainda pela autoridade policial e encampada pelo Ministério Público, nos inquéritos em andamento. O que não quer dizer que não seja comum essas medidas serem, vez ou outra, indeferidas. A pergunta é porque na última semana nós tivemos a informação, quando foi decretada a prisão temporária do vereador João Bosco, que a prisão do ex-prefeito de Jeová também tinha sido solicitada pela Polícia Civil. O delegado regional Dr. César negou essa informação e disse que nenhum pedido feito pela Polícia Civil foi negado pela Justiça. Mas essas informações ainda continuam, doutor. Realmente não houve nenhum pedido em relação à prisão temporária do ex-prefeito? Até hoje, até agora, até o presente momento, ninguém solicitou da Justiça a prisão do ex-prefeito Dr. Jeová Moreira da Costa. O senhor deu uma entrevista até para o jornal Clarim, que fala que um processo dos vereadores, o julgamento desses processos pode demorar até 3 anos. Mas o senhor mesmo já julgou casos aqui na cidade que, num tempo até menor do que esse. Os casos dos vereadores também podem ser julgados em tempo menor, 1 ano, 2 anos? Na verdade, o tempo de 2 a 3 anos é um tempo considerado ótimo. Por exemplo, o Poder Judiciário alemão demora isso para julgar. É considerado uma vitória para o Poder Judiciário julgar em 2 ou 3 anos. É considerado um tempo muito bom, tendo em vista o aparato judicial. Quando eu disse 2 a 3 anos para julgar, evidentemente que eu quis dizer até o último dos recursos, né? Até Brasília, se necessário for. Todos os recursos, todas as ramificações dos processos. Mas, repito, 2 a 3 anos é um período razoável quando se pensa que a ação penal 407, por exemplo, que é o julgamento do mensalão que todos sabemos, foi deflagrado em 2007, foi julgado em 2014. Um processo daquela magnitude demorou 7 anos para ser julgado. Infelizmente, as nossas leis processuais elas são arcaicas, né? Há uma pleiade muito grande de recursos e nós temos muitas garantias para conceder para as partes envolvidas no processo. Doutor Renato, dentro dessa legislação, esse período de tempo é absolutamente razoável. Doutor Renato, já na semana passada, quando houve a prisão temporária do vereador João Bosco, realmente junto com a prisão temporária foi expedido o pedido de afastamento dele. O vereador Edinho, que é suplente do João Bosco, até agora não pôde assumir em função de uma não conversação entre a Justiça e a Câmara Municipal, haja vista que a Câmara ainda não foi notificada pedindo a posse do Edinho. O porquê que a Câmara até agora ainda não foi notificada? Bom, veja bem, nós despachamos determinando a notificação da Câmara, né? Essa providência da notificação está em andamento. Nós temos um inquérito policial tramitando, repleto de incidentes, repleto de medidas urgentes, repleto de prisões, né? Vez ou outra, e nesse universo, uma notificação, lamentavelmente, fica em segundo plano mesmo. Mas deve estar acontecendo essa notificação breve. Doutor Renato, a gente sabe que nesse trabalho de parceria entre Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, o braço forte é o Poder Judiciário. Porque sem ele não existe prisão temporária, não existe gravação de conversas telefônicas, quebra de sigilo bancário. Como é que está o entrosamento nesse momento do Judiciário com o Ministério Público, com a Polícia Civil, essa parceria que tem recebido tantos elogios aqui em nossa cidade? Na verdade, Germano, o braço forte, eu gosto de dizer, é o povo, que é o nosso patrão, né? O povo é o nosso patrão. Nós estamos muito unidos, sempre estivemos, graças a Deus, a união das autoridades constituídas, das instituições de segurança pública e de justiça de Araxá, sempre foi plena e a gente continua trabalhando dessa mesma maneira. A gente tem trocado muita ideia, né? Temos, às vezes, divergido, mas divergido como cavalheiros e procurado o bem comum
né, trocado muita ideia e estudado juntos as diversas acepções, os diversos caminhos a serem seguidos, já foram trilhados e doravante. Que tipo de diversão já ocorreram? Divergências. Não, troca de opiniões, de posicionamentos, é coisa normal do dia a dia, né? Coisa que acontece sempre, mas continuamos, repito, muito unidos. Doutor, é o seguinte, a Câmara hoje está pagando 22 salários, está onerando muito a casa. Gente, o Poder Judiciário, a TV não consegue fazer. O Poder Judiciário pode ajudar de alguma forma a Câmara nesse sentido? Olha, nós fomos obrigados a decretar o afastamento provisório, liminar, cautelar dos vereadores para a própria proteção do Poder Legislativo, do Parlamento Municipal, para a proteção do povo, para garantir uma investigação robusta e transparente, né? E porque seria impraticável o funcionamento do Poder Legislativo diante de tão graves denúncias. Nós somos obrigados a decretar esse afastamento, que ele é cautelar, ele é temporário, ele não é uma medida definitiva. Nós não temos condições de cassar em definitivo a legislatura desses vereadores sem ter uma certeza segura da eventual culpa desse ou daquele vereador. E essa certeza, num Estado democrático como o nosso, só pode vir depois de sentença penal condenatória transitada em julgado. Antes não tem jeito. Agora, doutor Renato, em entrevista a um veículo de comunicação, o senhor disse que defende realmente que esses vereadores continuem recebendo seus salários. Existe uma prerrogativa legal que determina, que paira sobre essa situação? O que eu disse, e repito, é que eles não têm por que devolver os seus salários. Porque eles foram retirados da sua função pública, eles foram suspensos de sua função pública e não pararam de trabalhar porque quiseram. E além disso, os subsídios, os vencimentos, os proventos dos vereadores são como salários, são verba alimentar. Essa verba alimentar, ela não pode ser restituída, né? Comida que sai da panela não volta para a panela. Doutor, até mesmo aqueles vereadores que confessaram a prática do ato ilícito, até mesmo esses vereadores que confessaram a justiça, o senhor no caso, entende que eles não devem devolver o dinheiro caso seja condenado? Na verdade, o inquérito policial foi concluído com a opinião da autoridade policial, repito, opinião respeitável, embasada nos indícios e provas que a autoridade policial coletou. Só que um cidadão só pode ser declarado culpado após sentença. É a regra do jogo, é a Constituição. Podemos lamentar, mas não podemos deixar de cumprir a Constituição. Agora, eles podem continuar afastados até o transitado em julgado, doutor? A Câmara, através dos atuais vereadores, pode promover a comissão processante deles, que é um julgamento político. Não tem nada a ver com julgamento judicial, né? No julgamento judicial é garantido a eles a amplitude da defesa e o devido processo legal, porque não deixaram de ser cidadãos. Muito embora a gravidade das acusações, eventuais confissões, não deixaram de ser cidadãos, como eu e os senhores. Doutor, a cassação termina então o vínculo? Com a eventual cassação política através de uma comissão processante, no julgamento dos vereadores pelo plenário dos atuais vereadores, sim, acabaria a vinculação política deles com a atual legislatura araxaense. A população tem se acostumado com a questão da Lava Jato, por exemplo, e que depois das diligências tudo se torna público. O senhor pretende fazer isso nas questões? O delegado até informou que seria o senhor realmente que teria que liberar essas gravações para vir a público, essas gravações que a polícia tem aí desde a época da investigação, se não me engano, do concurso público. O senhor pretende tornar essas gravações públicas e a imprensa teria acesso a essas gravações? A lei de interceptação telefônica só determina o sigilo do conteúdo até o relatório da autoridade policial que já foi feito. Então, assim que eu receber a denúncia, assim que o processo vier para mim, se é que eu vou receber a denúncia, eu vou analisar a denúncia, né? Mas assim que o processo for judicial, me for entregue, ele será de domínio público.
não é isso? Poderá ser consultado, porque não há por que se decretar um sigilo judicial onde a lei não determina que assim o seja. Doutor Renato, o senhor não acha que a Câmara Municipal está agindo na contramão das autoridades, no caso Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, já que nós temos apenas uma comissão processante instalada até agora para analisar a situação de 2 vereadores, sendo que existem outros 5 nesse momento que também foram presos temporariamente e que são alvo de investigação? Eu acho que a Câmara está aguardando a posição do Poder Judiciário. É a minha opinião, isso é uma opinião. Tá? Do Judiciário ou da Polícia do Civil? Judiciário. Estão esperando as denúncias serem ou não recebidas com base nesse ou naquele vereador. Eu acho que eles estão sendo prudentes, na verdade. Estão aguardando o encaminhamento do inquérito para a Justiça. Essa prudência para a população parece corporativismo. Eu sinto muito que assim pareça, mas nós estamos falando aí de algumas semanas, se muito, até que essa situação seja definida. O inquérito ainda não chegou em relação à Santa Casa e essa compra e venda de votos? Nenhum dos 2 inquéritos foi encaminhado para o juiz ainda. O inquérito que se concluiu foi encaminhado para o Ministério Público. Funciona assim: o Ministério Público recebe o inquérito, pode ou não denunciar. Denunciando, vem para o juiz recebe ou não a denúncia no todo ou em parte. Mesmo os inquéritos concluídos foram encaminhados para o Ministério Público, não chegaram ainda ao Poder Judiciário. As denúncias ministeriais, se é que foram feitas, acredito que tenham sido, ainda não foram analisadas pelo Poder Judiciário. O senhor não acha contraditório a Câmara Municipal aguardar esse posicionamento do Judiciário, já que o senhor considera que essa decisão não é uma decisão criminal e sim uma decisão política? Não acho contraditório pelo seguinte: eles talvez não tenham acesso à íntegra dos documentos que nós, autoridades envolvidas nas investigações, temos. Eles vão esperar primeiro tomar ciência da documentação, né, quando o processo finalmente se tornar de domínio público, para formular um juízo de valor. Eles não estão obrigados a fazer isso. Como eu disse, eles estão desvinculados. Mas eu acho uma questão de prudência tomar conhecimento de toda a documentação antes de tomar uma providência tão drástica quanto fazer processar um par deles. Já houve recurso em relação aos afastamentos? Ninguém recorreu. Ainda na tarde de ontem, quando terminaram as acariações entre o vereador João Bosco e o ex-prefeito Jeová, em sua entrevista coletiva, a doutora Paula Lobo Rios Gibe, ela disse, foi contundente, pelo menos no nosso entendimento, de que o João Bosco estaria realmente falando com a verdade quando diz que o ex-prefeito Jeová sabia realmente da existência desses patrimônios públicos que estavam sendo utilizados em suas propriedades. A afirmação da delegada não seria talvez fator suficiente para pedir uma temporária para o Jeová? A prisão temporária, como eu não canso de lhes dizer, é uma prisão instrumental. É para colheita de provas. E todo réu, todo indiciado, todo suspeito tem a princípio o direito de negar, o direito de calar, o direito de só se manifestar em juízo ou de nem se manifestar em juízo, caso queira ficar calado também perante o juiz. É um princípio, mais uma vez, um princípio constitucional. O sujeito não está obrigado a fazer provas contra ele. Ele pode mentir, então, para não fazer provas contra ele? Pode mentir, pode se calar. Compete às autoridades, à polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, separar o joio do trigo e ir em busca da verdade real, que é o fim que a gente obstinadamente busca. Para a gente encerrar, doutor Renato, o senhor espera que a partir de agora, com tudo isso que está acontecendo em Araxá, com a prisão de políticos, de pessoas conhecidas, que esses métodos adotados até então aqui de desvio de bem público, de dinheiro público, que é o pior, né? Isso tudo mude daqui para frente? Seu Germano, isso tudo abalou a sociedade de Araxá. Eu tenho certeza que abala vocês e me abala profundamente. Porque a gente tem muitos anos de Araxá e a gente não esperava encontrar uma demanda tão grande assim por justiça e por providência dentro de um nicho específico da sociedade araxaense, que é a classe política.
A gente não esperava isso. Fomos todos pegos de surpresa. Eu espero que essa série de providências judiciais, que essa série de inquéritos sirva de marco para a sociedade, de marco para o povo araxaense, de marco para os políticos e futuros candidatos que se apresentarem, que se submeterem à vontade popular, que o façam com dedicação, que o façam com denodo, que o façam com efetiva vocação política. É o que a gente pede. A sociedade araxá já sofreu demais. Está na hora de parar. Tá bom? O senhor quis dizer com a frase, não somos vingadores? Eu quis dizer que nós não podemos confundir justiça com vingança. A gente administra justiça. Justiça envolve ouvir os dois lados.